Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje é através de filmes da Netflix. Um dos programas de maior sucesso aqui do canal é um programa onde eu falo de 10 filmes e o título é Isso Você Não Vê na Netflix, porque são filmes que não estão na grade da Netflix. Pois bem, hoje eu vou falar de 10 filmes que estão na Netflix e muitas vezes você nem percebeu. Mas antes de você conferir os filmes, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like no programa. Nós que gostamos muito de filmes de guerra, sempre estamos à procura de sugestões, à procura de um filme que passou desapercebido, e esse programa hoje é exatamente sobre isso, filmes de guerra de muito boa qualidade que estão um pouquinho escondidos ali na Netflix. Então você que assina essa plataforma de streaming e tem esses filmes à disposição, é bom você dar uma conferida. O primeiro desses filmes é um filme holandês chamado O Banqueiro da Resistência. Você sabe que o dinheiro é importante mesmo durante a guerra. E foi exatamente durante a Segunda Guerra Mundial que dois banqueiros financiaram as ações da resistência holandesa contra os nazistas. Banqueiros da Resistência mostra a ocupação nazista na Holanda quando dois banqueiros da família de Amsterdã, Walraven, aceitam ajudar a resistência, financiando-os com créditos falsos pelos quais o governo holandês no exílio dá uma garantia no pós-guerra. Conforme a guerra se arrasta, as coisas vão complicando e os alemães começam a pesquisar e eles passam a estar em perigo. À medida em que as forças aliadas se aproximam, cada vez mais dinheiro é necessário para financiar os movimentos de resistência. É então que surge um plano ousado para liberar fundos do Banco Nacional por meio de uma complexa teia de notas promissórias falsificadas, enquanto a SS está no encalço dos banqueiros. Essa é uma história real que fala exatamente da resistência holandesa. E aqui no nosso canal nós temos uma lista de 10 filmes de guerra holandeses, muito boa lista. Recomendo você depois a procurar aqui na nossa playlist, eu vou deixar o link na descrição. Over het gevaar dat we liepen. Het verzet, de knokploegen, spionagegroepen, sabotagegroepen, alles. Outro filme muito bom que está na Netflix é um filme sobre a Guerra Civil Americana. E o filme prende a nossa atenção do começo ao fim e eu altamente recomendo que você assista Free State of Jones. Passado durante a Guerra Civil, Free State of Jones conta a história do desafiador agricultor sulista Neil Knight e sua extraordinária rebelião armada contra a Confederação, quando ele uniu-se a pequenos fazendeiros e escravos do local e começaram um levante, uma revolta que levou o condado de Jones, que fica no Mississippi, a se separar da Confederação, criando o Estado Livre de Jones, que dá título ao filme. Knight continuou a sua luta na reconstrução dos estados, distinguindo-se como uma figura muito desafiadora, embora controversa. Como todo filme inspirado em uma história que realmente ocorreu, Free State of Jones nos prende do começo ao fim e a gente desenvolve uma admiração pelo personagem Knight, que comandou o estado de Jones. Vale a pena conferir. Aqui no canal você também encontra um outro programa com 10 filmes sobre a Guerra Civil Americana. Além do Free State of Jones, temos vários outros grandes filmes da Guerra Civil e você pode conferir na nossa lista e dê uma olhada na nossa playlist. E eu vou deixar na descrição desse programa o link para você ver esse outro programa sobre 10 filmes da Guerra Civil Americana. The winds is shifting. And you can't fight it this time. Você sabia que durante a Segunda Guerra Mundial os alemães tentaram invadir a Inglaterra? Houve a Batalha da Grã-Bretanha sobre os céus de Londres e de toda a Inglaterra, mas o que você talvez não sabia é que os alemães ocuparam parte da Inglaterra, especificamente as Ilhas do Canal, porque entre a Inglaterra e a Europa existe o Canal da Mancha, e ali existem pequenas ilhas onde existem vilas, cidades, povoados,
E essas ilhas pertencem à Inglaterra. Quando os alemães ocuparam a França, eles também ocuparam várias dessas ilhas britânicas no Canal da Mancha. O próximo filme, e ele está ali escondido na Netflix, mas é altamente recomendado porque é uma delícia de filme, se chama A Sociedade Literária. Na realidade, o filme tem um nome muito comprido, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata de Guernsey. Esse é o título, é um título complicado, mas o filme é muito bacana e conta a história de Juliet Ashton, que luta contra o trauma e o horror da Londres, logo após a Segunda Guerra Mundial, até receber uma carta que a coloca em contato com Townsend Adams, um membro da Sociedade Literária e de Torta de Batata de Guernsey. Em breve, ela visita a ilha e escuta histórias de amor, horror e resistência dos excêntricos habitantes de Guernsey que viveram a ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial. O filme é bem leve, bem gostoso, dá para você assistir acompanhado. Aliás, tem também aqui no canal uma outra seleção de filmes, num outro programa, de 10 filmes de guerra para você assistir acompanhado. Dê uma olhada também aí na playlist. This one may work its magic. You've yet to have the full experience. Potato peel pie. Saindo dos filmes leves e entrando agora nos filmes bem agudos, bem pesados, a gente tem Primeiro Eles Mataram Meu Pai. É um filme dirigido pela Angelina Jolie e fala sobre os eventos que aconteceram no Camboja, ali pertinho do Vietnã, durante os anos 70. Nos anos 70, uma garota cambodjana de classe média vê a vida de sua família virando de cabeça para baixo, quando o Khmer Vermelho, que são um grupo comunistas que assumiram o comando do Camboja, invadem a sua cidade. Eles então têm de deixar um apartamento confortável e um estilo de vida tranquilo para viver em um campo de trabalho primitivo. Seu pai, um ex-oficial, é morto e a família se divide para sobreviver. A história é baseada em fatos que aconteceram na vida de uma menina de 7 anos durante a ascensão desse grupo do Khmer Vermelho no Camboja. É uma história crua, violenta, chocante, como foi a ocupação do Camboja pelo Khmer Vermelho, e foi inspirada num livro escrito pela própria menina personagem principal. Por isso também não deixa de ser uma história inspiradora e de superação. Muito recomendado. Outro bom filme que se passa durante a Segunda Guerra, que está escondido na Netflix e foi inspirado em um livro do próprio personagem que viveu essas experiências, é o filme 7 Anos no Tibete. Em 1939, pouco antes da Segunda Guerra, o austríaco Erhard não quer assumir sua responsabilidade com a esposa grávida e foge indo para o Tibete, onde tentará conquistar o Monte Nanga Parbat, no Himalaia. Porque ele é austríaco e porque os nazistas assumiram o poder na Áustria, eles usarão seus sucessos para provar que os alemães são a melhor raça. Então ele se reveste de uma ideologia, essa tentativa. Só que, durante a tentativa de chegar ao topo do monte, ele é preso pelos britânicos e levado para um campo de prisioneiros de guerra. Depois de várias tentativas de fuga, finalmente consegue e chega ao Tibete. A partir daí, o personagem Erhard começa então uma relação com o Dalai Lama e ao mesmo tempo que se envolve na defesa do Tibete contra a invasão pelos chineses comunistas após o fim da Segunda Guerra Mundial. E esse que é o grande mérito do filme. Ele aborda o período antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial no Tibete, com o crescimento da China comunista e a sua invasão daquele país. Um problema que até hoje está mal resolvido. Muito bom. How can I help people if I run away from them? Nós falamos do filme da Angelina Jolie, o Primeiro Eles Mataram Meu Pai. Ela também fez um outro filme de guerra muito bom chamado Invencível, Unbroken. Pois bem, está chegando na Netflix a continuação do Invencível, Unbroken 2, O Caminho da Redenção, que conta exatamente isso. A estrada que o Louis Zamperini, o personagem do Invencível, segue após a Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acabou, sua batalha começou. O filme, baseado no livro de Laura Hillenbrand, Unbroken, Caminho da Redenção, começa aonde o outro filme terminou, compartilhando o próximo capítulo incrível da poderosa história real de perdão, redenção
e graça do herói olímpico da Segunda Guerra Mundial, Luiz Zamperini. Ao voltar para casa, ele descobre que a sua vida se transformou em um turbilhão vertiginoso e aí se perde no álcool, na raiva e nas más escolhas. E essa é a pergunta do filme: ele pode se recuperar? Esse é um tema recorrente dos filmes baseados em histórias de guerra, não é? A readaptação dos personagens, dos soldados que tiveram tantos traumas durante os combates. E no caso do Zamperini, ele foi prisioneiro dos japoneses. E é exatamente esse período da prisão nos campos de concentração japoneses, quando ele quase morreu e muitos dos seus amigos morreram, que o assombra o tempo inteiro durante a sua tentativa de se readaptar, até que ele finalmente, através da fé, consegue reencontrar o seu caminho. Unbroken 2, Invencível 2, é um filme inspirador que você tem que assistir, e ele está chegando na Netflix. But there's a lifeline. Just reach out. Logo após a Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. E nos anos 50 e 60, a ONU se envolveu em muitas das guerras, principalmente guerras de libertação colonial que aconteceram na Ásia e na África. O próximo filme, que está ali escondido também na Netflix, é um filme que fala sobre essas guerras de libertação e o envolvimento da ONU. O filme se chama O Cerco de Jadotville. Em 1961, a ONU envia uma tropa irlandesa de manutenção de paz, comandada pelo comandante Pat Kinlan, no Congo, para proteger os habitantes da cidade de mineração de Jadotville, que vive o início de uma guerra civil. Na região, existem mercenários franceses e belgas que tentam expulsar as tropas da ONU. Logo há um confronto violento e o cerco se inicia. A grande pergunta do filme é: os soldados irlandeses conseguirão resistir ao ataque? Filmes de cerco são muito interessantes, né? Quando uma tropa está sitiada e resiste bravamente. Você tem o Dien Bien Phu, por exemplo, que está na nossa lista de melhores filmes da Guerra do Vietnã. Você tem o Nono Pelotão, que são os russos lutando no Afeganistão e resistindo num cerco, que está na nossa lista de 10 filmes russos. E outros clássicos, como Zulu e tantos, o Álamo, não é? Então Jadotville vai nessa linha. É um filme sobre um cerco a uma base militar e a resistência dos militares a este cerco. O filme é muito bem feito, tem bastante ação, você vai gostar. O Cerco de Jadotville. Durante as guerras existem muitos personagens que ficam nos bastidores e a gente descobre a fundo a sua história só muito tempo depois, quando se pesquisa o que aconteceu durante o período. O filme Lida Barová, ou em inglês The Devil's Mistress, a amante do diabo, está escondidinho ali na Netflix. Lida Barová era uma atriz famosa, tcheca, que é usada pelos alemães na sua máquina de propaganda. E ela se envolve e passa a ser a amante de um dos maiores líderes nazistas, Joseph Goebbels. Uma das maiores histórias não contadas do século XX é a história de Lida Barová, uma atriz tcheca que conquistou a tela do cinema da Alemanha e também o coração de um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich, o ministro da propaganda Joseph Goebbels. Como principal idealizador de Hitler, poderia se apaixonar por uma beleza não ariana de origem eslava, cuja raça havia sido designada pelo Führer como inferior? É a grande pergunta que faz o filme. E como então pode uma das atrizes mais glamourosas da Europa rejeitar as ofertas de estrelato de Hollywood e viver um romance perigoso com um monstro nazista? E é exatamente essa pergunta que faz o interesse nosso pelo filme. Ele aborda os bastidores do regime nazista através do olhar da Lida Barová. Um filme tcheco, muito interessante e escondido aí na Netflix. Uma outra figura também obscura da Segunda Guerra Mundial e que nós passamos a conhecer exatamente através de um filme recente, ou seja, agora que esse careca apareceu, é o Rip Hagen. Rip Hagen é um filme de guerra que conta a história do colaborador nazista Drie Rip Hagen, uma figura do submundo na Holanda que viu a oportunidade de ganho pessoal quando os alemães invadiram e ocuparam a Holanda durante a Segunda Guerra. O filme, inspirado em uma história que realmente aconteceu, parece um filme de gangster em muitos aspectos e é amplamente sustentado pelo desempenho assustador e até encantador do ator que interpreta Rip Hagen. Você fica com muita raiva do Rip Hagen, mas ao mesmo tempo não deixa de ter um certo interesse de ver as habilidades manipuladoras que ele
teve. E ele se safa ao fim, né, da Segunda Guerra e vem para a Argentina, onde já se viu. Esse filme, essa produção holandesa, também está na nossa lista de melhores filmes holandeses de guerra. Deem uma olhada. Ik denk dat ik u wel kan helpen. Para encerrar a nossa lista de filmes escondidos, ocultos aí na Netflix que você precisa descobrir, tem um que você não vai achar hoje, o dia que eu estou gravando aqui no comecinho de maio. Mas a partir do dia 25 de maio de 2021, esse filme vai estar à disposição. Então eu já vou falar dele aqui no programa. Nós já falamos desse filme aqui no canal, dei uma olhada aí, eu e o Han, meu cunhado, analisamos este filme a fundo, A Batalha Esquecida. Mas ele entra aqui nessa lista de filmes ocultos na Netflix, porque esse está oculto até dia 25 de maio. A partir de então ele vai ser lançado. Então fique muito atento nos próximos dias, a gente está no comecinho de maio, nos próximos dias ele estará já disponível na Netflix. É um filmaço que fala sobre uma batalha pouco conhecida na Segunda Guerra Mundial. Essa batalha aconteceu no final de 1944, quando os aliados precisavam garantir o acesso ao porto de Antuérpia. Antuérpia era o único porto que poderia comportar os navios aliados para desembarcar a quantidade de tropas, equipamentos, munição, enfim, os recursos para abastecer as tropas que estavam penetrando no coração da Europa. Pois bem, para garantir o acesso ao porto de Antuérpia, eles precisavam dominar a bacia do rio Escalda, que é o único caminho que os navios poderiam passar para chegar a Antuérpia. E ao passar por ali, eles passariam também por duas extremidades que eram defendidas até então pelos alemães. Os alemães reforçaram essa região e se dispuseram a não permitir a utilização do porto de Antuérpia. Travou-se então uma batalha pelos terrenos baixos da Holanda, muitos deles alagados, e pelas cidades ali próximas ao rio Escalda. A Batalha Esquecida é a maior produção cinematográfica da Holanda, com mais de 20 milhões de euros investidos nessa produção, e está sendo muito aguardada pelos espectadores, não só holandeses, como todos os que gostam de bons filmes de guerra, porque o filme promete bastante. Fique atento então, está para estrear na Netflix A Batalha Esquecida. Bom pessoal, eu mostrei para vocês 10 bons filmes de guerra que estão ocultos na Netflix. É lógico que existem alguns outros mais conhecidos, como O Resgate do Soldado Ryan, o Fury, e outros filmes mais famosos. Eu não os coloquei na lista porque você já os conhece e já deve ter até assistido. Mas alguns desses dessa lista, com certeza você ainda não viu. Dê uma conferida. Aproveite também e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Dê um like aqui nesse programa e também mande seus comentários. Em breve estaremos fazendo mais um programa com uma lista de filmes que estão escondidos, bons filmes de guerra, que tem na Amazon Prime. Fique atento. Até a próxima.